Boa noite a todos. É sempre um privilégio estar aqui, por teimosia, não é muito por sabedoria, não, é por insistência em querermos aprender mais e mais e mais. Quando eu falo, porque eu só sei estudar alto, eu sou a primeira que escuto e vou aprendendo um pouco mais, sabe? É como a nossa amiga Rosi falou, né? É mais uma vez, outra vez, a mesma coisa que nós vamos passar. Porque a cada explicação, a cada reflexão, nos leva a pensar, a refletir e a agir. Porque só estudar não dá nada. Tudo que a gente aprende, a gente só vai saber se aprende na prática. E a prática nada mais é do que a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa casa, os nossos familiares. Então, é isso que a gente está tentando fazer, aprender. E como todas as quarta-feiras, nós iniciamos com uma questão do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos continuando no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, onde nos fala sobre a criação, no item 1, formação dos mundos. E coube hoje a questão número 38. Nesta questão, Kardec pergunta aos espíritos: como criou Deus o universo? Aí a gente se pergunta, o que nós entendemos por universo? Como que ele criou o universo? Então vamos ver, que universo é este que Deus criou? Deus criou o universo que compreende a infinidade dos mundos que nós vemos e que nós não vemos também. Deus criou nesse universo todas as criaturas, todos os seres animados e todos os seres inanimados também. E ele criou nesse universo todos os astros que movem no espaço e os seus fluidos que os preenchem. Como a gente sabe, não existe nada vazio. Tudo se é ocupado. Então é este universo que pergunta a Kardec aos espíritos: como criou Deus o universo? Aí a resposta dos espíritos foi: para me servir de uma expressão corrente, digo, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, ele criou o universo por vontade própria. E é todo este universo onde habitamos, vemos, vimos e não vemos também. Criação de Deus. Então, essa é a pergunta, uma pergunta bem simples, que me coube. E agora vamos dar continuidade no Evangelho. Nós estamos no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E me coube, por coincidência, o item 10. Fora da caridade não há salvação. É o último capítulo, é o último item deste capítulo. Então eu encerro hoje o capítulo 15. Mas
Fui privilegiada porque os meus amigos, parceiros, meus irmãos que me antecederam, que iniciaram este capítulo, já falou muito bem de fora da caridade não há salvação. Quando Moacir explicou sobre a parábola do samaritano, quando a Rosi veio e falou sobre o amor, quando aqui esteve o Quirino que falou fora da igreja não há salvação. Então, já foi tão esmiuçado para vocês esse tema, que eu falei, gente, vou eu lá de novo, mais uma vez, a mesma coisa. Lembrei da Rosi. Mas é um alerta. De uma forma, de uma maneira diferente, que é uma instrução dos Espíritos, e quem vem orientar esta mensagem é Paulo de Tarso. Olha que privilégio falar sobre isso, orientado por Paulo de Tarso, neste último item deste capítulo. Então, para iniciarmos, eu vou correr lá atrás, numa anotação de Mateus, quando ele escreve no capítulo 25, versículo 31 a 36, de uma conversa de Jesus com os justos, que é o início desta mensagem. Aí ele anota, Mateus, que nos chega essa anotação, e a gente verifica o que Jesus, sendo interrogado, ele fala, em uma das perguntas feitas a ele lhe fala: pois eu tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber, estive fora e me acolheste, fiquei doente e me visitaste, estive nu e me vestiste. Jesus falou, e as pessoas que o ouviam lhe perguntaram: Senhor, quando tiveste fome e te demos o que comer? Quando tiveste sede e te demos o que beber? Quando foste estrangeiros e nós o acolhemos? Quando esteve doente e nós fomos lá te visitar? Em toda a sua calma, na sua serenidade, Jesus lhes responde: bem vos digo, à medida que fizeste a um destes meus irmãos pequenininhos, a mim o fizeste. Então, esta passagem, estas palavras que Jesus disse quando esteve entre nós, anotada por Mateus, nos faz refletir sobre o que fazemos, sobre o que precisamos fazer. Mas a gente chega hoje, no século XXI, em plena transição planetária, saímos de uma pandemia, estamos vivendo uma turbulência de uma guerra, terremoto que matam milhões, que matou centenas de pessoas. E já somos dotados de informações que o Mestre Jesus nos trouxe, que nos enviou no século XIX, através da doutrina dos Espíritos. Esclarecimento
que nos dá condição de entendermos esta mensagem que ele passou há milênios. Mas que muitas vezes nós ainda não estamos atendendo, contendo o que ele nos quis dizer. Aí, nesta atualização que nos chega pela doutrina dos espíritos, nós conseguimos já distinguir o aspecto material do aspecto espiritual. Hoje, a gente já sabe discernir um e outro. Então, quando o mestre pronunciou estas palavras, que a gente sabe ele não deixou nada escrito, mas que foram anotadas por Mateus, que muitos de nós aqui estivemos encarnados naquela época, nós não tínhamos condição de entender nada ainda, naquela época, a respeito da vida espiritual. O raciocínio era muito acanhado ainda. Nós, quando estávamos lá. Então hoje, nós já conseguimos perceber que para fazer algum bem para alguém, eu tenho que ser levada pelo amor. Eu tenho que praticar caridade. Porque a caridade, bem intencionada, é o amor em movimento, que a gente tem que entender. E a gente entende hoje em dia, e a gente tem o hábito, desde os nossos avós, nossos pais, nós mesmos, nós temos o hábito de, o que não me serve, eu dou para alguém. A gente abriu o guarda-roupa, vê roupa que tem, faz 3 anos, 4 anos que eu não uso, eu pego e dou para alguém, uma coisa que já não me serve. Um cobertor que eu não uso, algum utensílio doméstico que eu tenha na minha casa, que já está ultrapassado, que já não me serve para usar, eu dou. Todos nós fazemos isso. Nós fazemos isso, a gente doa. Coisas materiais que muitas vezes a gente já não usa mais. Mas está certo, não é totalmente errado. A gente não usa, mas vai servir para alguém. Nós não podemos esquecer disso, que vai servir para alguém. Mas nós temos, no convite de hoje, entender a forma com que a gente está trabalhando esta doação. De que forma que eu estou dando isso? Porque fazer caridade, eu tenho uma blusa, pode usar. Assim, de qualquer jeito, que muitas vezes até a gente humilha a pessoa. A gente rebaixa aquela pessoa, mostrar, eu tenho de sobra, pode levar para você. Então temos que tomar cuidado, mesmo com as caridades que a gente acha que está fazendo. Então o convite de hoje, aí nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade que entendia Jesus. Ele pergunta. E os espíritos respondem uma resposta curta, sucinta e esclarecedora. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas.
verificam as respostas que deu, que os espíritos dão, como é que Jesus entendia a caridade. Não tem nada de material. Falando que temos que tirar roupa para dar para o outro, que temos que dar um carro, uma mesa, uma cadeira para alguém, alguma coisa material. Não tem nada escrito desta forma. Mas subentende-se que a benevolência, que o perdão é uma caridade, mesmo quando estamos doando alguma coisa material. Então é essa mensagem que Jesus nos dá. Vejam, é uma resposta que ele deu absolutamente espiritual. É a forma de nós agirmos. É a maneira com que eu vou fazer. É a minha forma de ser. Então aí cai em que os meus amigos já falavam. Para tudo isso, o que tem que acontecer comigo? Uma transformação. Eu tenho que me transformar de que forma? Vivenciando o que Jesus nos ensinou. O que ele veio nos mostrar. Benevolência, tolerância, perdão. Por quê? Veja bem, se eu não tiver tudo isso, nós estando vivendo neste momento de transição planetária, tem muita gente que não sabe nem o que é isso, nem se está conhecendo, eu não estou vendo nada, não tem data marcada, não vejo mudança, mas está acontecendo. Está acontecendo. Sintam, gente. Está acontecendo esta mudança. E nós estamos convivendo com imperfeições. Imperfeição nossa, minha, e imperfeição do outro. A gente está convivendo o dia a dia com estas imperfeições. E que Jesus quer da gente? Que a gente saiba como tratar, como usar, como saber ser benevolente com o equívoco, com o erro do nosso irmão. Aí o que eu posso fazer para o próximo? Se dentro de mim eu não sou assim. Para eu poder fazer isso, cada um de nós temos que nos pensar assim. Como que eu vou ser benevolente se eu não tenho dó nem de mim? Dentro de mim não tem isso. Se alguém me falar alguma coisa que me magoa, eu já fico com raiva. Eu fico melindrosa. Qualquer coisa me ofende. Eu sou vaidosa, eu sou invejosa. Se eu tenho isso dentro de mim, como que eu vou ajudar o meu próximo em desequilíbrio, com ajuda, alguma coisa? Então eu tenho que me curar. Eu tenho que me estabelecer. Para eu poder curar, eu tenho que me conhecer. O que tem dia que eu estou irritada, nervosa, até para atender um telefone? Está dentro de mim. Eu tenho que procurar a me transformar para poder ajudar o próximo. Entende? Porque nós temos, gente, que estar em sintonia com essa espiritualidade. Eu tenho que me policiar os meus pensamentos para entrar em sintonia com toda a espiritualidade. Para que eu possa ser útil a alguma coisa. Para que eu possa cumprir aquele modelo que Jesus nos mostrou de benevolência, de tolerar,
de perdoar. Aí então, nós damos então, com a declaração de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele nos diz, no capítulo 13, no item de 1 a 7, que é uma fala de Paulo, que todos conhecem com certeza, que já ouviu falar, que em todas as palestras a gente usa as palavras de Paulo para exemplificar. Então aí ele nos diz: de nada adiantaria nós conhecermos toda a sabedoria do mundo. De nada adiantaria nós falarmos a linguagem dos homens, falar a linguagem dos anjos, se nós não tivermos uma atitude de caridade. Nós seríamos apenas um som de um sino que tange. Todo mundo sabe o barulho que um sino faz. Toca um sino para você ver, de longe se escuta. Se nós não tivermos atitude de caridade, nós vamos ser esse barulho, só falar, mas não ter nenhuma atitude. É esse barulho do sino que se ouve, e não um exemplo, e não uma atitude. Então, toda essa explicação de Paulo para isso é um grande desafio para nós estabelecermos aquelas anotações que nós fizemos da leitura de Mateus. Quando Jesus nos diz, quando estiver fazendo por aqueles pobrezinhos, estarão fazendo por mim. E Paulo nos diz, temos que ter uma atitude de caridade. Aí, se estabelecermos um elo entre eles, é que nós vamos ter um equilíbrio para podermos agir. Para que não sejamos apenas um som de um sino que bate, fazendo barulho. Porque falar, todo mundo sabe falar. Mas nós temos que nos atentar e atender o pedido do Mestre, que vem com doçura, com ternura, nos ensinar sermos benevolentes, sermos pacientes. Talvez esse seja o grande segredo que nós temos para aplacar o orgulho e o egoísmo que existe dentro de nós. Se a gente ousar uma modificação, nós podemos tirar este egoísmo e este orgulho que nós temos. Então, porque a prática da caridade, ela está ligada diretamente para que a gente neutralize isso. Fala, mas eu não sou orgulho. Como eu não sou orgulho? Quanto eu gosto de me aparecer, eu tenho um poderzinho, eu gosto de olhar para baixo assim, quem tá, isso é orgulho. Quando eu sou egoísta, que acho que tudo gira em torno de mim, quando eu estou cheia de rancor, porque nada deu certo do que eu queria, eu tenho que pisar no outro. Isso está dentro de mim. Está dentro de vocês, no nosso dia a dia. E nós temos que lutar contra estas imperfeições. Porque o orgulho e o egoísmo nos travam, nos seguram e nos impede de evoluir, nos impede de crescer. Vejam bem, hoje em dia, nós já acreditamos na reencarnação.
Nós acreditamos. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Nós já aceitamos a doutrina dos espíritos sem reserva. Hoje em dia a gente já faz isso. A gente aceita os passes, a água fluidificada. A gente faz evangelho no lar. A gente segue. A gente já faz hoje em dia tudo isso. E olha, nós lemos André Luiz, nós lemos Emmanuel, nós citamos aqui nas nossas falas Haroldo Dutra, nós citamos aqui, quando a gente vem falar, Divaldo, a gente cita o Chico, nós fazemos isso. Mas de que adianta eu falar essa linguagem dos anjos se eu não mudo de atitude? Se a minha fala é um sino que bate, só faz barulho? Eu cito para me aparecer? Eu tenho que entender o porquê que eu uso estas pessoas, esses espíritos de luz, para que eu possa melhorar e auxiliar aqueles que convivem comigo. E não é de uma vez que a gente vai fazer isso não, gente. E demora, às vezes anos, para a gente conseguir se modificar. Mas nós temos que iniciar este pensamento, senão nós não vamos mudar nunca. Nunca. E como que eu sei, como que o outro sabe que eu mudei? Pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, pela moral que eu demonstro. Tudo isso é mudança lenta. Nada é de um dia para o outro, é lenta, mas nós temos que mudar, gente. Está passando a hora. O que mais nós vamos esperar? E para isso nós temos que ter paciência, benevolência, tolerância para com o nosso próximo. É tão fácil falar e é mais fácil ainda fazer, viu? Basta a gente querer. O duro, o difícil é a gente mudar de atitude, que a minha vida está tão cômoda, está tão boa. Mas a gente tem que pensar. Porque então, como eu disse, nós estamos neste momento. O planeta está mudando. Está se transformando. Nós saímos daquela pandemia, gente, que nos levou muitos entes queridos. Nós estamos vivendo ainda a guerra lá, olha lá, da guerra na Rússia. Nós está vivendo isso. Aquele terremoto de alguns meses atrás, que devastou um país inteiro. Gente, e as nossas escolas? As nossas crianças mortas, pequeninas, em atrocidade, que não está com nem um mês. Nós estamos vivendo os nossos limites com tudo isso que está acontecendo. Mas Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos permite viver nesta conturbada convivência. Ele nos permite viver com muito trabalho, com muita dor, com muito suor, com muitas lágrimas, os dias de hoje. Mas quem? O próximo? Não, nós também estamos convivendo com tudo isso. Por isso que precisamos investir
na nossa transformação. Para que tanto orgulho? Para que tanto egoísmo? Por que não mudarmos, não é? Esse orgulho, ser um pouco mais humilde. É hora de pararmos e pensar. Aí nós encontramos Kardec, que nos coloca no começo deste nosso capítulo de estudo: fora da caridade não há salvação. Lá no século XIX ele pôs isso. É real para hoje. Nós estamos aqui encarnados, não é para evoluir, não é para nos salvar, mas fora da caridade não tem salvação. Então eu tenho que entender como trabalhar essa caridade. Mas primeiro dentro de mim. Porque para eu praticar uma caridade, eu tenho que ter piedade da dor do outro. Eu tenho que olhar o outro com um olhar de piedade para entender o sofrimento dele como se fosse o meu. E Kardec, lá no século XIX, colocou: fora da caridade não há salvação. Porque lá naquela época, ele tomou conhecimento de que fora da igreja não há salvação. Era o lema dominante da igreja daquela época. Quem não seguia os dogmas da igreja não tinha salvação. Fora da igreja não há salvação. Aí, Kardec, ele lança essa afirmativa, universalizando tudo, com a possibilidade de uma iluminação. Gente, vejam que espírito luminoso e lúcido que o Mestre Jesus nos envia na personalidade de Kardec. Analisam para vocês verem, para ele chegar neste ponto. Todo mundo tem que saber, não importa a religião que você tenha, para você se salvar, vale aquilo que você faz para o próximo. E muitas vezes a gente não analisa dessa forma. Foi um homem qualquer. Então, dessa forma, nós pensamos e nós temos que mudar nossas atitudes com o único objetivo de não sermos mais julgadores dos outros, de não mais julgarmos os outros, condenarmos. E para isso, gente, para essa transformação, nós temos que agir como se fôssemos pequeninos espelho, que fosse refletir de dentro de mim, fosse poluir, aplanar, limpar o que eu sinto, o meu procedimento, para que o outro veja. Sede luz, vós sois luz. Foi isso que nos disseram. Mas para que isso se concretize, nós temos que tirar de dentro de nós o egoísmo, o rancor, o amargor, o ressentimento, a insegurança que nos gera hoje em dia, que ronda toda a humanidade. Toda essa calamidade que acontece, a gente sente-se insegura. E muitas vezes ainda a gente tem a coragem de dizer, ou de ouvir alguém dizer: o mundo está perdido, não tem mais solução. Nós é que somos o mundo, gente. Se eu melhoro, o meu amigo melhora, o meu esposo melhora, os meus filhos melhoram, olha, vai crescendo. Aí o mundo vai se tornar bom.
Mas depende de nós. Não é fácil. E não é porque eu estou falando aqui para vocês que eu já mudei, não, viu? Alguma coisinha. Tem muito, como diz o Moacir, ixi, muita coisa nós temos que melhorar ainda. Mas eu sou persistente. Eu sou. Eu prefiro calar quando alguém fala alguma coisa do que repetir a mesma coisa. Me igualar, estou sempre comentando com o Zenir quando a gente... nas nossas conversas, a gente nunca deve responder no mesmo tom. A gente nunca deve se igualar com uma pessoa que está nos humilhando ou nos maltratando. Ah, mas eu não levo desaforo para casa? Que não levo o quê? Para que esse orgulho não vai nos levar a lugar nenhum. Como disse Chico, né? Ó, eu citando o Chico já. Como disse o Chico, antes eu ser o ofendido do que ser o ofensor. Não importa. Deus está vendo tudo isso. Então a minha melhora já começa por aí. Quando eu deixo de dar uma resposta à altura para o outro. Deixa ele pensar o que ele quiser. E assim, aos poucos, que nós temos que nos mudar. Nós frequentamos essa casa espírita. Nós temos uma espiritualidade aqui, gente, tão boa. Tão boa que nos aquece, que nos fortalece. Que às vezes eu estou parada lá na frente do meu computador, não acho nada para pôr. Aí eu lembro. No vô Zeca, na vovó Jerônima, pessoas que eu nem conheci. Mas sei que conviveu aqui e que está nos iluminando. Dá-me uma luz. Nem que aquele dia eu não consigo nada, mas depois parece que surge. Eu não preciso estar aqui. Aonde eu estiver, eu tenho que estar sintonizada com pensamentos bons para ser ajudada e para poder também ajudar. Nós precisamos empenhar para fazer o nosso papel de responsabilidade de sermos o elo desta corrente do bem. Sermos o elo. Não importa onde a gente esteja, se é no nosso lar, se é no trabalho, se é aqui na casa espírita, se é num grande evento de diversão, mas que a gente seja um elo com a espiritualidade do bem, tendo os bons pensamentos, emitindo energias boas, que vai somar com outras criaturas que também estão emitindo energias boas naquele ambiente. Olha, aqui todo mundo está pensando bem. Olha a paz, a tranquilidade, nós estamos em paz. Ótimo. Aqui é propício. Mas e quando a gente atravessar para lá, para a rua e for embora? Nós temos que levar essa mesma energia. Não importa onde a gente esteja. O nosso pensamento vai emitir energias boas que vão ajudar os nossos benfeitores daqui a curar. No passe, na água fluidificada. Não importa onde a gente esteja, estejamos ligados, em sintonia com pensamentos bons. Não é fácil. O dia tem 24 horas, gente. Nem sempre a gente se controla. Não é fácil. Aí, a gente escuta o conselho, o convite de Paulo de Tárcio, que é preciso valorizar a caridade. É preciso valorizar a caridade. E no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente fica tão envolvido com as coisas do mundo, com as características materiais que existem, e a gente não se importa nem de pensar
alguma coisa boa, porque qualquer pensamento bom que eu tenha, se eu falar, olha que flor linda, que mãos de fada tem a pessoa que fez isso, é um pensamento bom que eu estou emitindo. Não importa. Então, Paulo de Tarso nos diz que temos que, se ficarmos envolvidas só com as coisas do mundo, quando é que nós vamos ser um elo de responsabilidade para ajudar a espiritualidade? Porque ela também precisa de ajuda. E nós temos condição de ajudar. É hora, gente. É hora. E não tem essa história aí da gente dizer, eu não sei nada. Eu sou ignorante, gente, eu não tenho estudo nenhum. Como que eu vou fazer alguma coisa para alguém? Eu não tenho dinheiro, não sou rico. Como que eu vou fazer alguma coisa para alguém? Não existe essa história, não. Nós estamos neste momento de transição para usarmos todo o nosso potencial energético que nós possuímos, que nós temos como seguidores do Cristo. Nós temos que ser ceareiro da doutrina espírita. Oferecer o nosso melhor. Ninguém é pequeno para isso. Todo mundo é capaz. E nós não somos anjos. E estamos longe de nos compararmos a Chico. Ixi, muito longe de nos compararmos. Estamos aprendendo com certas frases que a gente escuta dele. A gente, nossa, ele tem razão. Com os livros dele, mas nós somos longe, nós não somos anjos. Mas nós somos espíritos lúcidos. E nós escolhemos servir a luz. Nós estamos aqui. Nós escolhemos. E a gente que escolhe a quem eu quero servir. E nós escolhemos servir a luz. E não é essa história que a gente bem conhece. Como que eu sigo a luz? O que é a luz? Né? Aí eu estava estudando isso daqui, aí eu lembrei do meu filho. Eu vou abrir um parêntese aqui para contar um acontecimento do meu filho. Quando ele tinha seus filhos pequenos, todas as sobrinhadas que vinha, e então ele sempre usava, até hoje de vez em quando a gente escuta ele falar ainda, olha, nós temos 2 anjos, ele falava para as crianças, um anjo bom e um anjo mau. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, nós estamos do lado do anjo mau. Agora, quando a gente faz as coisas certinhas, obedece a mãe, não faz anarquia na escola, a gente chega no horário, a gente está seguindo o anjo bom. E eu ouvia sempre ele falar isso, quer dizer, que jeito que ele vai terminar essa história? Aí ele fala assim, e sabe o que a gente vai ser no futuro? Quem é que vai nos acompanhar? Aquele que a gente alimentar. Aí as crianças, como que a gente vai alimentar? Se eu for bom, se eu fizer coisas boas, é o bem que vai permanecer dentro de mim. Agora, se eu só brigar, se eu fizer coisa ruim, se eu mexer nas coisas dos outros, eu vou ser uma criatura má. Então, cada um de vocês é que tem que escolher o que vocês querem ser um dia na vida. Mas tem que começar agora. Ele falava. Eu falava, tem razão. É desta forma mesmo. Para nós, o que vai ser valorizado? Aquele que a gente alimentar mais.
Aí a gente fala assim, que luz é essa? Todos nós, vós sois luzes. Não foi isso que nos foi dito? Todos nós temos uma centelha de luz dentro de nós. Que luz é essa? Eu tenho uma lanterna me iluminando? Não. A luz é a bondade. É a meiguice com que eu trato o outro. É um sorriso amigo. É um cumprimento. É um abraço gostoso que a gente dá numa pessoa que está com problema. É ajudar o outro, é ser benevolente. Esta é a luz que tem que emanar de dentro de nós e que nós temos que alimentar. Porque todos nós também temos sombra dentro de nós. Isso não é privilégio só meu, não. Todos nós. Esses ataques, esse chilique de nervo que a gente tem, é sombra. Esse rancor que nós temos, é sombra. A raiva que eu tenho do outro é sombra que temos dentro de nós. Então nós temos que alimentar o que é de bom e não praticar o que é de mal, porque é isso que vai nos acompanhar. Então aí vem a frase outra vez: fora da caridade não há salvação. Não tem mesmo. Se eu sou ruim, se eu não tenho bondade, como que eu vou praticar uma caridade para alguém? Porque a caridade não é pegar e enfiar o dinheiro no bolso e dar 10, 15, 20 reais para uma pessoa. Não é só isso, gente. Isso também é necessário, é claro. Mas a caridade é eu sentir, eu me exemplificar com as minhas atitudes para ajudar o outro também a mudar, a fazer alguma coisa boa. Não tem idade para isso, viu? Nós temos que mudar. Não é porque é novo, ou porque é velho, porque é pobre, ou porque é rico. Todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. Não é todo mundo que vai ser líder. E nem todo mundo que vai ser campeão, que vai ter poder. Não é todo mundo que vai ser isso. Mas todos podem ser bons. Todos têm condição de ser bons. Tudo depende de cada um de nós. Então nós temos que nos lembrar de alimentar o nosso aspecto espiritual positivo. Servindo, tolerando, orando. A nossa oração não é só para quem eu conheço, é para quem eu não conheço também. Para aqueles longe que estão sofrendo na guerra, para aqueles que estão desbarrancando tudo com essa chuva, orando. Aí a gente pode ajudar um pouco esse desequilíbrio do mundo, da qual nós fazemos parte. E nós sabemos que hoje em dia a gente convive com espíritos encarnados, que somos nós, e desencarnados, desequilibrados. Mas nós temos que saber que neste momento que temos que ter misericórdia e saber como tratar estas pessoas que estão totalmente fora de si. Não tem um rumo certo. Às vezes com um olhar, com uma palavra amiga, não custa dinheiro nenhum. Isso é caridade, como entende Jesus. E a gente tem que aprender isso. Sabe? A gente tem que aprender isso. A gente tem que saber, não é ouvir o outro falar que o mundo não tem jeito, não, que o mundo está perdido, porque nós temos a certeza de que tudo está no seu lugar certo, que o desequilíbrio é planejado. Tudo
tudo está acontecendo sobre o amparo e a visão dos nossos superiores. Nada está fora do lugar. E não tem nada correndo à revelia, não. Podemos ter certeza disso, por mais calamidades que a gente assiste. Mas nós temos que nos mudar. Gente, como Paulo disse, vamos tirar esse homem mau, velho, rancoroso que existe dentro de nós e deixar nascer o novo, para nós podermos ajudar a todos aqueles que precisam, que necessitam, porque fora da caridade não há salvação. E o fato é grave. E nós temos que decidir a quem seguir, que exemplo que nós vamos acompanhar. E com certeza nós escolhemos o melhor, é claro. Nós escolhemos o Rabino da Galileia, aquele ser que de forma tão paciente, tão tolerante, aquele que é o nosso amigo incondicional, independente do equívoco que a gente faça, dos erros que a gente cometa, que a gente cai, ele nos auxilia e ainda nos diz: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, que eu os aliviarei. Todo mundo sabe essa passagem de Jesus. Serve para hoje. Então nós temos que seguir o seu exemplo. Então, como nós podemos virar as costas para um amigo tão fiel como Jesus? O que ele espera de nós? Ele espera que nós possamos seguir, pelo menos tentar, mas tentar com força, seguir o seu exemplo. Nunca, lógico, que nós não seremos anjos, mas que nós estejamos sempre ligados. E o que nós precisamos fazer, gente? Só a lição de casa. Só cumprir a lição de casa. É só nos modificarmos, sermos bons, sabe? Não olhar o outro com desdenho, que isso faz mal. Não achar que somos melhores que o outro, porque temos isso, aquilo ou aquilo, nós não somos nada. Nós temos que nos conscientizar disso. Para fazer a lição de casa, nós temos que estar sempre vigilante. Nós temos que estar sempre com os nossos pensamentos ligados no bem. E encher o nosso coração de otimismo, de coragem. Porque é o nosso coração que é a fonte da nossa boca. Porque da nossa boca sai tudo o que está cheio, o nosso coração. Então que a gente não se esqueça disso. E para isso, então, entendemos a lição de hoje. Fora da caridade não há salvação. A caridade exercida com amor. A ação é o amor em movimento. Eu tenho que me amar. Eu tenho que proceder bem para que eu possa ajudar o meu irmão. Toda vez que você fizer por um daqueles pequeninos, é a mim que estará fazendo. Assim nos disse o Mestre. Então, que o amor reine entre todos nós. Que Deus nos abençoe
e nos proteja sempre. Obrigada.